Olá, tudo bem? Nesse módulo a gente vai falar um pouco sobre services no Symfony, tá? Basicamente vão ser 3 aulas, tá? Nessa primeira aula aqui a gente vai ver como a gente pode acessar os serviços nos nossos controllers, tá? Na segunda aula a gente vai ver como a gente pode conhecer mais e quais são os services disponíveis para a gente, tá? E na terceira e última aula desse módulo a gente vai falar um pouco sobre basicamente sobre como criar os nossos próprios services e ter acesso a eles, tá? Nos nossos controles para a gente poder utilizar e etc, tá bom? Então vamos nessa. Então eu estou aqui com o meu web server ligado, tá? A gente tem aí aquela rota posts ainda, né? Tem alguns exemplos aqui, tá? Então basicamente como é que eu posso utilizar services no Symfony, tá? Primeiramente, a gente pode falar um pouco sobre services, né? Geralmente, você tem uma classe que faz determinada atividade, como, por exemplo, enviar e-mail ou qualquer outro tipo de processo nesse sentido. Não necessariamente enviar e-mail, mas uma coisa útil, né? Essa classe faz alguma coisa útil e você vai ter várias instâncias desse cara quando você precisar utilizar. Então, quando você vê esse cenário, você pode começar a avaliar se não é necessário ou se não é interessante a utilização dessa classe como um serviço, tá? Então, esse serviço vai me entregar uma instância dessa classe e eu vou conseguir fazer o que essa classe me entrega de útil. No caso do envio do e-mail, eu vou ter acesso a enviar o e-mail e etc, tá? Então, geralmente, os serviços também eles compartilham do seguinte: uma vez que aquela classe foi instanciada em algum momento, em alguma chamada do serviço, você já não precisa ter uma nova instância, a menos que você queira, daquele serviço, daquela classe. Então, isso deixa até um pouco mais tranquila a execução, tá? Então, se você tiver esse cenário onde você tem uma classe, por exemplo, que envia e-mail e ela está sendo muito utilizada em vários lugares, vê se essa não é uma forma interessante de você transformar ela ou criar um serviço para ela e aí você começa a utilizar do serviço e não mais necessariamente ou diretamente de várias instâncias daquela classe, tá bom? Então é muito simples de a gente utilizar os services no nosso controller, tá? Eu estou aqui no nosso post controller e eu quero mostrar para vocês o seguinte: a gente pode ter acesso aos services por conta desse carinha bem aqui, Container Aware Trait, tá? Ele é uma trait que contém para a gente a chamada dos services no Symfony, tá bom? Na segunda aula a gente vai ver quais são todos os services, né, desse módulo disponíveis nesse container, tá bom? E é muito tranquilo. Como eu comentei nas últimas aulas, que eu devo ter dado uma passadinha, só uma comentada rápida, o controller ele já facilita bastante a nossa vida quando a gente estende ele. Existem alguns helpers e existe também esse acesso aos services, tá bom? Então eu posso chegar aqui no meu index e, por exemplo, eu quero acessar o serviço de e-mail, tá? De envio de e-mail no Symfony. Então eu vou basicamente utilizar aqui, vou chamar um mailer, tá? E vou só para a gente exemplificar, tá? Vou chamar aqui o get e aqui eu passo o nome do serviço que eu quero chamar, tá bom? Então no caso quero enviar um e-mail, eu vou utilizar o mailer, tá bom? E a partir daqui eu posso utilizar qualquer método, tá? Que esse serviço me entrega, como por exemplo o send, certo? E aqui se você for enviar alguma mensagem com o Symfony, você poderia passar uma instância aqui do Swift Message, tá? E passar os parâmetros necessários, tá bom? Para envio desse e-mail. Então é muito tranquilo você acessar services nos controllers, tá? Eu vou só comentar aqui nos controllers no Symfony, tá bom? Então você utiliza esse carinha aí, thisGet, e passa nesse método o nome daquele serviço, tá?
Em algumas versões você também utilizaria o container, certo? O container, ele também serve para que você possa chamar esses serviços aí no Symfony, tá bom? Particularmente eu prefiro chamar pelo dist-get, tá? E fica até mais tranquilo, tá bom? Então, é muito tranquilo a gente utilizar services aqui nos controllers no Symfony, certo? E avalia bem, tá? Se você utiliza... Tem aquele cenário que eu comentei com você, de você ter muitas chamadas para uma classe, por exemplo, aqui nesse caso do envio de e-mail, ou até mesmo um save de log, ou sei lá, uma classe de notificação, etc. Vê se não existe um cenário interessante para você encaixar isso no service. Dentro do Symfony é muito tranquilo. A gente vai ver quais são todos os services disponíveis na próxima aula e também a gente vai, no final desse módulo, na terceira aula, a gente vai conseguir criar os nossos próprios services. Até lá!